vendida em 171 países ao redor do mundo, o que é quase todos. Se você está assistindo isso, provavelmente conhece a Red Bull. Na indústria de bebidas energéticas, a Red Bull tem sido uma marca líder em todos os anos, desde sempre. Eles foram essencialmente responsáveis por criar o mercado no meio dos anos 80, e mesmo com outras empresas gigantes do setor, lançando e adquirindo os produtos concorrentes, nenhuma delas foi capaz de ultrapassá-los em participação de mercado. A Monster é provavelmente uma outra marca que se destaca e tem se saído muito bem. Recentemente, eles se tornaram o principal fornecedor de bebidas energéticas nos Estados Unidos, mas internacionalmente ainda é a Red Bull. Em 2018, a Red Bull vendeu 6,7 bilhões de latas, o que tem aumentado a cada ano. Então, essa empresa tem gerado muito dinheiro, com vendas na faixa de 6 a 7 bilhões de dólares ultimamente. Além disso, considerando a comparação com a Monster, as duas marcas vendem suas latas por um preço semelhante, mas as latas da Monster são 2 vezes maiores, têm 16 onças em comparação com as tradicionais 8,4 onças da Red Bull. Você pode imaginar como a Red Bull provavelmente gerará mais lucro com isso. Eles fornecem cobrar tanto por quantidades tão pequenas porque sua marca tem valor. Na lista das marcas mais valiosas da Forbes, a Red Bull está em 61º lugar. Esta é uma história de sucesso incrível. O que começou como um negócio muito modesto cresceu de alguma forma para se tornar uma das marcas mais valiosas que existem. A história da Red Bull envolve dois homens de partes muito diferentes do mundo, então me acompanhe quando eu mencionar esses nomes: Shaleyo Yovidia, da Tailândia, e Dietrich Mateschitz, da Áustria. Shaleyo trabalhou na área de química por um bom tempo. Ele entrou no campo da química através de seu irmão, que possuía um pequeno negócio, e Shaleyo se juntou à empresa como vendedor de antibióticos após alguns anos. Ele deixou o negócio de seu irmão para iniciar sua própria empresa farmacêutica. Foi quando ele começou a desenvolver essa bebida. O termo bebida energética realmente não existia ainda, mas foi essencialmente isso que ele se propôs a criar, algo que as pessoas da Tailândia pudessem beber e que eles tenham essa necessidade de energia para passar o dia. A bebida que ele desenvolveu não era exatamente a Red Bull que conhecemos hoje. Era sem gás e um pouco mais doce, e tinha um nome diferente. O nome era este, que de fato significa Red Bull em tailandês. A razão de seu grande sucesso foi ter mirado de forma inteligente na classe trabalhadora de baixa renda, especificamente motoristas de táxi, caminhoneiros e trabalhadores da construção civil, pessoas que geralmente precisam ficar acordadas e alertas por longos períodos de tempo. Diferente da maioria dos concorrentes na época, essa bebida tinha um propósito. Até hoje, as pessoas na Tailândia ainda veem as bebidas energéticas como algo para esses trabalhadores. Já conseguimos ver como isso foi no início da Red Bull, mas está longe do que temos hoje. Foi um bom negócio identificar uma necessidade e desenvolver algo para preenchê-la, mas eu simplesmente não consigo ver isso se transformando em um sucesso internacional bilionário. Aqui que o outro cara entra em cena, Dietrich. Ele estudou comércio mundial na faculdade e estava trabalhando como um vendedor internacional bem-sucedido para uma empresa de pasta de dente. Uma de suas viagens de negócios o levou à Tailândia e enquanto estava lá, começou a ouvir falar sobre essa nova e interessante bebida energética. Ele estava constantemente viajando para todos esses países e através de todos esses horários. Não é difícil ver como ele se beneficia de uma bebida energética. Ele acabou experimentando e gostou e viu muito potencial nela, que abordou o Shaleyo com a proposta de fazer negócios juntos. Em 84, eles fecharam um acordo que marcou o início da empresa Red Bull. Ambos entram com $500 mil para obter participações iguais na empresa. Shaleyo se tornou dono de 49%, Dietrich se tornou dono de 49% e Shaleyo tinha um filho que se tornou dono de 2%, não dando a nenhuma pessoa o controle majoritário, mas ainda pendente a balança a favor da família Yovidia. Um começo tão incomum. A marca, avaliada pela Forbes em $10,4 bilhões, com receita de quase 7 bilhões no ano passado, foi iniciada por dois homens de origens completamente diferentes, cada um investindo apenas $500 mil.
Isso é o que eu chamaria de um retorno decente sobre o investimento. A partir daqui, parece que deveríamos prestar mais atenção à Dietrich. Como mencionei antes, grande parte do sucesso da Red Bull se deve ao valor da marca, que foi criada principalmente pelo marketing. Red Bull deveria ser comercializada agora, eu acho. Isso é importante enfatizar, a empresa foi fundada em 1984 na Áustria, mas eles não começaram a vender Red Bull na Áustria até 1987. Foram 3 anos tentando exatamente como fazer isso. Ele trabalhou para ajustar a receita para a nova região até que parecesse perfeita. Foi quando eles reduziram o açúcar e adicionaram a carbonatação, junto com uma série de outras mudanças introduzidas. Ele também passou esse tempo descobrindo como ele queria que o público percebesse o produto e criou maneiras de promover essa percepção. Por exemplo, você sabe como a Red Bull é famosamente vendida naquela lata azul e prateada e esbelta? Tudo é muito calculado e destinado a fazê-los se destacarem de todos os outros. Eu imagino que a maioria de nós, nessa posição, estaria com pressa para colocar esse produto nas prateleiras, talvez fazer algumas alterações óbvias. Mas tempo é dinheiro, sabe? Durante o início dos anos 1990, foi lançado em outros países da Europa e rapidamente se tornou um dos principais líderes em quase qualquer mercado em que entrou. Em 1997, foi quando eles introduziram o Red Bull nos Estados Unidos. Inicialmente, foi apenas em alguns estados selecionados do Oeste. Pense em quão difícil é penetrar nesse mercado competitivo com grandes empresas, a maioria das quais existiam há quase um século, dando a elas um reconhecimento de marca maciça. As bebidas energéticas praticamente não existiam na época, então eles estavam competindo com marcas como a Coca-Cola. As situações basicamente exigiam que eles roubassem parte da participação de mercado delas. Só para você ter uma ideia de quão pequena a Red Bull ainda era naquela época, no ano anterior, eles venderam 6 milhões de latas, o que não é nada comparado aos números de hoje, e nenhuma dessas vendas veio dos Estados Unidos. Eis como eles procederam, eles perceberam que não conseguiram vencer essas corporações em seu próprio jogo. O orçamento de marketing deles não era nem comparável, então eles tiveram que ser criativos. Em vez de veicular comerciais constantemente e colocar seus produtos em todos os lugares, como essas grandes corporações costumam fazer, eles se concentraram em desenvolver uma conexão mais pessoal e direta com seus clientes. A maior parte do marketing feito pela Red Bull no início e ao longo dos anos é feito de boca em boca. O público-alvo da Red Bull são jovens do sexo masculino, desde a idade universitária até os 30 e poucos anos. Então, como você atrai essa multidão? Bem, uma abordagem foi promovê-lo como uma bebida para festas. Os estudantes universitários gostam de festas, então eles pagariam as pessoas para realmente organizarem festas universitárias que teriam Red Bull em todos os lugares, fornecendo-lhes amostras grátis. E isso se tornou tão popular que virou moda entre os jovens misturá-lo em bebidas em casas noturnas. E então eles tinham todos aqueles Mini Coopers pintados andando por aí com aquela lata gigante em cima. Sem falar nos esportes radicais. Eles estão fortemente envolvidos nisso, eles patrocinam pessoas em carros e eventos e até organizam vários eventos próprios. E hoje eles estão muito envolvidos nas redes sociais. Eles têm mais de 8 milhões de assinantes no YouTube, mas produzem conteúdo original. Eles ainda têm uma revista com um nome inteligente chamada Red Bull Litton. Estou realmente subestimando tudo isso. A Red Bull é quase certamente maior do que você imagina. Algumas pessoas até têm a opinião de que a Red Bull é agora mais uma empresa de mídia e produção do que uma empresa de bebidas energéticas. Recomendo que você analise mais a fundo, mas tudo o que mencionei tem como objetivo divulgar o nome deles de uma forma mais direta e pessoal e, com sorte, ganhar seguidores leais que continuarão a pagar alguns dólares por aquela lata minúscula, mesmo que eles prefiram o sabor do Monster. Mas não esqueçamos que a Red Bull lhe dá asas. Essa é a campanha mais tradicional que eles realizam há mais de 20 anos. Para encerrar a história de Shaleio e Dietrich, os dois ficaram muito ricos. A Red Bull sempre foi uma empresa privada, então foram eles que ficaram com todos os lucros. É mais uma coisa para ficar impressionado porque as empresas normalmente vendem algumas ações ou fazem uma oferta pública para ajudar a financiar a expansão.
Mas não a Red Bull. Eles financiaram toda esta expansão através de dívidas mínimas e reinvestindo seus próprios lucros. Shaleil morreu em 2012, na época, era a 250ª pessoa mais rica. Dietrich estava ali com ele. Agora, a lista da Forbes de 2018 coloca Dietrich na posição 37, com 23 bilhões de dólares, uma posição acima de Michael Dell. E essa é a história da Red Bull. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.